Vamos começar nosso estudo do Evangelho. Estamos na continuação do capítulo 5, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Paramos nos tormentos voluntários, mas vamos começar pela nossa oração, Abrir essa nossa meditação. Que nosso amado irmão Jesus, nossos espíritos de luz, nossos guias espirituais, esses espíritos bem-aventurados, de coração, de caridade, de amor, nos abençoe nesse estudo, nessa hora, e que a gente possa trazer aqui mais esclarecimentos para todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Antes de começar nossos estudos, eu abri aleatoriamente o Minutos da Sabedoria, a lição 135. Se está enfermo, não se impressione. Qualquer mal ou aparência de mal é coisa passageira. A única essência eterna e real é Deus, que é todo o bom, o bem, a saúde perfeita, a felicidade integral e a alegria sem sombras. Se a doença o está experimentando, procure unir-se mentalmente à energia cósmica que lhe penetra o organismo juntamente com o ar que respira e busque assim o revigoramento e a purificação de todas as suas células. E aí a gente está justamente nesse capítulo que fala bem-aventurados os aflitos, Então, pelo estudo aqui, nós já vimos perfeitamente que bem-aventurados os aflitos, porque todo sofrimento, toda dor é uma prova ou uma expiação que nós estamos passando. Então, se nós suportarmos ela com resiliência, com amor, com coragem, e enfrentar, claro, de frente, tentando se curar, fazendo todo o possível para se curar. Claro que quando falamos sempre de todo possível sem causar mal a ninguém, Então, já vimos isso, que se você passa por isso, você está dando um grande salto na sua evolução. Se passa desta forma, senão, como tudo na vida, você vai ter que repetir a prova. Eu abri o livro dos Espíritos também, mas não foi aleatório. Aqui eu procurei alguma coisa que pudesse acrescentar para o nosso estudo aqui. E aqui vem intuição de penas e gozos futuros. A pergunta aos Espíritos 960. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? O Espírito responde. É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito que nele encarnado. Porque, sabei-o, não é em vão uma voz interior vos fala, vosso erro está em não escutá-la bastantemente. Se nisso pensais bem, frequentemente vos tornais melhores. Aqui na intervenção de penas e gozos futuros. E na natureza das penas e gozos futuros, a pergunta 965. E as penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Elas não podem ser material, visto que a alma não é material. O bom senso diz. Essas penas, esses gozos, não tem nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos que os experimentais na terra, porque o espírito, uma vez livre, é mais impressionável e a matéria não enfraquece mais as suas sensações.
Pô, que interessante, hein? Então, vamos continuar nosso estudo, né? Voltando aqui, os tormentos voluntários. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante. Porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável dessa vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos prazeres materiais, em vez de a procurar nos prazeres da alma, que constitui uma antecipação das imprescindíveis alegrias celestes. Em vez de buscar paz do coração, a única felicidade verdadeira neste mundo, procure com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Coisa singular, parece criar propositalmente os tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles que causam inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. O que eles não possuem e o que os outros possuem causam-lhes insônias. Os sucessos dos rivais provocam-lhe vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em provar, nos insensatos como eles, a cólera de ciúme de que são possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que, talvez, amanhã tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é eles que se aplicam a estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não são os que têm propensão do céu. Sem dúvida nenhuma, né? Tudo que a gente fizer nessa encarnação, a gente vai pagar, seja nessa encarnação, seja numa próxima. Então, as vicissitudes, né? A gente fazer mal ao outro, ser egoísta, né? Ser aqueles caras avarentos com dinheiro, querer só para, sabe? Tudo isso não é esse tipo de aflição que o irmão Jesus está falando aqui. Bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos que têm doenças graves, que vêm com dificuldades físicas para essa encarnação e que passam essa vida com resignação, amor, gentileza, né? Caridade, enfim. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima, verá sempre os que possuem menos. É calmo, porque não cria necessidades quiméricas, e a calma no meio das tormentas da vida não será felicidade? Perfeito, esse texto de Fenelon, né, que falou vários textos aqui, em Leão, 1860. A verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles o veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro
que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e esconde a sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, mas que traz consequências funestas, não é mais infeliz do que aquele que, inicialmente aborrecido, causa a partida uma vida contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é mais uma felicidade do que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhes as consequências. É assim que, para julgar o que realmente feliz ou infeliz para o homem, é necessário transportar-se para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo aquilo que chama desgraça, de acordo com sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, em todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação de vaidade que fazem silenciar a consciência, oprimem a ação do pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscais com mais ardente desejo. Esperai-vos que chorais, tremei-vos que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a multidão acossada pela miséria espreita o vosso repouso ilusório para vos mergulhar na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. É aquilo que a gente fala, né? Aqui pode ser que a gente ache que não pagou aqui, agora, nessa encarnação. Mas quando a gente desencarna, a gente vai para um umbral, às vezes para um umbral grosso, que é a parte mais densa, né? Aquele umbral lá embaixo, pesado de sofrimento, de angústia, de gritos. E nossa alma vai ficar ali até a gente realmente se arrepender, pedir perdão, para que tenha uma nova chance de reparar o mal que fizemos, né? Ou o bem que deixamos de fazer, porque não é só não fazer o mal, é fazer o bem. É isso que o irmão Jesus diz, que nós temos que fazer o bem. Então, não fazer o mal não vai acrescentar em nada, né, para a sua evolução. É fazer o bem, só assim que nós evoluímos. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não pode oferecer-lhes nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas no combate, o equipamento e a farda, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no futuro, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contando que a sua alma entre radiosa no reino celeste? Texto do Espírito, né,
Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Vamos agora para a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para dele escapar. Mas vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer a sua influência com a languidez e o abatimento de uma espécie de apatia que se apoderam de vós e nos fazem sentir infelizes. Isso é melancolia. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aparições por uma vida melhor são inaptas no espírito de todos os homens. Mas não a buscais neste mundo, e no presente que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre felicidade que vos está reservada. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo a vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante a vossa prova na terra, uma missão de que já não podereis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento de diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombar sobre vós as preocupações, as inquietações e as dores, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-as decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderá os braços para vos conduzirem ao lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. François de Genève, Bordeaux. É o nosso Bordeaux, como eles falam aqui, Bordeaux. Não tem data esse texto, né? Mas é aquilo que a gente vem falando desde o início, né? Enfrentar essas provas com amor, com coragem, com resignação, entender que são provas que nós estamos passando para a nossa evolução e fazer tudo para enfrentá-las da melhor forma possível, né? Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntai se é permitido abandonar as vossas provas. Essa pergunta lembra as outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? É a quem se espetou no espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não é bem sucedido, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria mais preguiça que virtude. Aquilo que a gente estava falando, é enfrentar, fazer tudo o possível que a gente possa fazer, né, para nos curarmos, para passarmos por essa dificuldade, por essa batalha. Estas questões essa questão conduz-nos naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo. Claro, você
se sacrificar para ajudar alguém, né? Porque se trata de caridade pelo sacrifício. Não quando ele só tem por fim o bem próprio. Claro, você não vai procurar uma dificuldade, querer se meter em confusão para mostrar que... Aí é vaidade, né? Aí é vaidade. Aqui não. Agora, você se joga no rio para salvar alguém e disso você sofre uma coisa que não estava no seu programa, você evoluiu com certeza. Porque a caridade pelo sacrifício, sem interesse por trás, né? Aí ele continua, né? Porque se trata de caridade pelo sacrifício, não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumentais a carga, já por vezes bem pesada. Aceitas sem queixa e com fé. Eis tudo o que lhe vos pede. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. É aquilo que a gente fala, né? Você fazer uma promessa, né? Que também vai adiantar se você estiver fazendo bem, se você for merecedor de que ocorra aquilo e for para a sua evolução, e você ir lá em Fátima, se ajoelhar ali no pé de Fátima, fazer uma oração, é lindo. Agora você descer a escada, mas se autofragelando, o irmão Jesus, eu falo isso, machucando seu joelho, se autofragelando, isso aí não acrescenta em nada, nada. Aqui, ó, torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e de o fortalecer. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição, pelas suas consequências inevitáveis. Tá vendo? Outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o seu próximo. Claro, se suportar o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que tem necessidade, e se vosso corpo sofre com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais os vossos tocadores perfumados para ides a maçada infecta levar consolação, vós que sujais as vossas mãos delicadas curando chagas, vós que vos privais do sono para velar cabeceira um doente que é vosso irmão em Deus, vós enfim que aplicais a vossa saúde na prática de obras boas, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração, não abandonaste no seio das voluptuosidades enervantes da fortuna, mas transformaste-vos nos anjos consoladores dos pobres deserdados. É exatamente isso aí, né? Tem que comentar sobre isso. Caridade, amor ao próximo. Esse é o caminho dado pelo irmão Jesus para todos que querem evoluir. É muito simples, né? Mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade para a terra? Onde está a vossa coragem das provas? Pois que fugis das lutas e desertais do combate. Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai os vossos espíritos e não vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes, sufocai o vosso amor próprio, insensibilizai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas.
porque atestares a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião em Paris, 1863. Deve-se-á por termo as provas do próximo? Deus deve-se pôr termo às provas dos próximos quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Já vos dissemos a respeito muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para completardes as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores, as parcelas das dívidas que tendes a pagar. Mas desse pensamento provoca certas pessoas reflexão de que é necessário parar, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar atenuá-la, mas também que é necessário, pelo contrário, contribuir para as tornar mais proveitosas e mais vivas. É um grande erro. Sim, as vossas provas devem seguir o curso de Deus que lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabei até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás mais longe? Sabeis a sua providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar o sofrimento do culpado, mas como um bálsamo consolador, que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus, é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, o meu amparo material, os meus conselhos não poderão ajudá-lo a transpor essa prova com mais força, paciência e resignação? Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. Se não foi dado a mim também como prova ou talvez uma expiação, o poder de parar o mal e substituí-lo pela paz. É aquilo, toda vez que a gente ajuda alguém, na verdade nós estamos fazendo um bem maior para nós próprios, né? Claro, você tem que fazer isso com espontaneidade, com amor, não por interesse, mas ajudar os outros, ajudar os nossos irmãos na sua jornada é missão de todos nós, é dever de todos nós. Auxiliai-vos sempre nas vossas provas mútuas e jamais vos encarais como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo o espírita, porque este, melhor do que outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que a sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que o que quer que faça para contrair essas decisões do Senhor, a sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, mas é somente Deus que pode pará-la ou prolongá-la, segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno no corpo que sofre sob o pretexto de que essa é sua expiação? Olhai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação dos vossos irmãos, segundo a lei do amor e da caridade, assim como as vossas aflições também, né? Sempre com amor e caridade, verdade, coração. Esse texto é de Bernardin, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1866.
1863. Continuando. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura, para em seguida o retirar, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo, levarem a outros pensamentos? A que extremos tenha chegado o moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a hora final. A ciência nunca se enganou nas suas previsões? Bem, sei que há casos que podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esta hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele de maior importância, pois ignorais as reflexões que o espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e que tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. É que no último minuto da vida você pode se arrepender de todo o mal que você fez. Claro que vai ter que reparar, não há dúvida. Mas se você já com essa consciência, você já desperta mais preparado para isso. Às vezes você nem vai mais no umbral. Naquele momento ali você pediu perdão verdadeiro, viu todo o mal que você fez, veio na sua... Você diz, perdão, meu Deus. Você vai para um outro plano onde vai ser tratado e vai ter que voltar à Terra para pagar o mal que você fez. Claro que enquanto você está desencarnado, você já pode começar a reparar esse mal também, sem dúvida nenhuma. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai-o mais que pudermos nos últimos sofrimentos, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso da vida, mas não a querendo abreviar, será culpado de procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de tornar a sua morte útil? Quer o homem se mate ou faça matar-se? O objetivo é sempre o de abreviar a vida. Por consequente, não há suicídio de intenção, senão de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir a sua ação e desculpá-la aos seus próprios olhos. Mas nada passa aos olhos de Deus. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir ao seu país, procuraria viver para se dedicar à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer antecipadamente e sem pesar o sacrifício da vida, se isso for necessário. Mas intenção premeditada de procurar a morte expondo-se ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Um homem expõe-se a um perigo eminente para salvar a um de seus semelhantes.
sabendo antecipadamente que sucumbirá. Isso pode ser considerado um suicídio? De momento que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de parecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aqueles que estiver à boca de um canhão? Muitas vezes ela pode querer levar provas da resignação até o último limite, e então a circunstância inesperada desvia o golpe fatal. É aquilo, né, que a gente sempre está falando, não é você fazer o bem com correção, mesmo que você tenha que se colocar em perigo para salvar alguém, daquilo feito de coração, e por mais que você diga, não, ali eu vou morrer, nada pode garantir. Né? No último segundo você pode ser salvo, né? Se for essa vontade, se for esse o caminho. Senão você desencarnará e será recebido com muito amor lá em cima, porque cumpriu a sua missão. Quem sabe sua missão não era salvar aquela vida, uma de suas missões, né? Assim, pode ter sido uma pessoa que você tenha feito extremo mal e ali você salva a vida daquele espírito e paga esse mal causado. Então é isso, nós temos que viver com amor, com caridade, né, seguindo os preceitos do irmão Jesus. Estamos chegando ao final desse capítulo com provas dos sofrimentos para o trem. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vista à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios a que se impõe contribui para o bem-estar material do próximo, moralmente, pelo exemplo que dá a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo de poder e fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e das consequências funestas para o futuro. Continuou São Luís, Paris, 1860. Chegamos ao fim desse capítulo, né? Esse capítulo muito proveitoso, né? Que tratamos de bem-aventurados aflitos, né? Tantas coisas importantes aqui foram tratadas nesse capítulo. No próximo, a continuação do nosso estudo, nós vamos para o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos. E o jugo leve começa com eu vou ler aqui para a gente já deixar preparada essa reflexão para o próximo estudo. Vinde a mim, todos que estáis aflitos, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vamos voltar aqui no nosso estudo, na próxima aula. Aula não, né? Porque não é uma aula, é uma reflexão, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, como disse, não vou seguir uma ordem, né? Quando acabar o Evangelho, eu pretendo passar para a Gênese, diretamente para a Gênese. Então, vamos agradecer. Toma mais um golinho da nossa água do Centro Espírita, que foi abençoada, materializada, magnetizada, né? Amado irmão Jesus, obrigado por esse estudo, por essa reflexão, por ter nos trazido esse Consolador, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são todos os livros, né, da codificação. Muito obrigado, irmão Jesus, por ter sido o nosso grande exemplo, por
ter descido à terra e sofrido na pele para nos mostrar, na carne, né, toda a dor, para nos mostrar o caminho, né, que apesar das agonias, de todas as nossas dores, nós temos que seguir em frente, com amor no coração, com coragem, com resignação e ajudar sempre o próximo, né? É aquilo, se tivermos que aumentar as nossas aflições, as nossas agonias para salvar alguém, faça sem pestanejar, porque ajudar é o que estamos aqui para fazer. Só levamos quando desencarnamos os bens, né? O bem que fizemos e não os bens que adquirimos, né? Então, que leve em conta realmente é o bem que fizemos aos outros, a nós, a termos enfrentado nossas provas com dignidade e respeito, sem nunca ferir ninguém, sem contrair novas dívidas, né? E dívidas sejam espirituais, financeiras, todo tipo, né? Quando nós agredimos alguém, dissemos uma palavra feia para alguém, uma agressão, isso já é uma dívida que estamos adquirindo. Então, que nosso amado irmão Jesus, né, ou sua mãe amada, Nossa Senhora, nos guie sempre e nos livre de todo o mal, né? Então, e que aqueles que tivermos que passar, vamos passar por resignação, com resignação, amor, coragem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como foi no início, agora e sempre. Que assim seja.